Fala pessoal, aqui é Cláudio Santana em mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. Lembrando que há uma semana, dia 1º de março, nossa cidade do Rio de Janeiro fez aniversário e para comemorar esse aniversário, uma semana de atraso, a gente vai falar de uma espécie que foi muito importante para o desenvolvimento inicial do nosso país e que tinha no Rio de Janeiro um dos seus principais pontos de exploração, que é o pau-brasil. Então, nosso vídeo é sobre a saga do pau-brasil, apogeu, morte e renascimento de uma espécie. E esse sou eu, para quem não conhece. Então, antes da gente começar, só informar que eu utilizei esses 4 livros, essas 4 referências para elaboração desse vídeo. O livro O Rio Antes do Rio, de Rafael Freitas da Silva, fala sobre o Rio de Janeiro antes da ocupação europeia, portuguesa e francesa. Eu utilizei o livro Águas Cariocas, de Magalhães Correia, lendário escritor da primeira metade do século XX aqui no Rio de Janeiro, autor de Sertão Carioca, autor de Terras Cariocas e de Águas Cariocas. Um dos precursores da história ambiental na cidade do Rio de Janeiro. Eu usei também o livro Capitães do Brasil, de Eduardo Bueno, e por fim, aqui no fundo, também de Eduardo Bueno, o fabuloso livro Pau-Brasil. De fato, são 4 obras monumentais, 4 obras fundamentais, e eu recomendo fortemente a quem possa adquiri-las, emprestá-las, procurá-las em algum lugar, só não deixem de ler. São 4 obras fundamentais para entendimento da história do Brasil, da história dos ecossistemas litorâneos do Brasil e de como a gente é capaz de levar os ambientes naturais à sua extinção. Então vamos lá. Lembrando que o próprio nome Brasil ele tem uma origem controversa e com certeza muito antiga. A gente tem que voltar até a antiguidade e lembrar dos fenícios, aquele grande povo navegador que habitava o Oriente Médio, aproximadamente a região onde hoje é o país chamado Líbano, mas os fenícios não se limitavam ao Líbano, os domínios fenícios iam ao norte da África, eles navegavam o Mediterrâneo, fontes não tão confiáveis afirmam inclusive que os fenícios estiveram no Brasil, não que não sejam confiáveis, mas as fontes até são confiáveis, mas os registros históricos que são apresentados não são exatamente consistentes. Mas eu, Cláudio Santana, opinião pessoal, tá, gente? Não duvido que os fenícios possam ter chegado aqui. Mas vamos aos fatos, vamos ao que interessa. Os fenícios dominavam principalmente o mar Mediterrâneo, próximo à sua sede, seu território original, e comercializavam com vários povos. Eles eram grandes comerciantes. E já na antiguidade, o corante vermelho, o corante púrpura, já era o símbolo da realeza, o símbolo das classes dominantes, e custava muito dinheiro. E é certo que os fenícios tiveram contato com os celtas, um outro povo muito importante da antiguidade, do Velho Mundo, dominavam grande parte da Europa. O Asterix das histórias em quadrinhos é um celta. E nesse processo de interação e de comércio, os celtas forneciam aos
aos fenícios o breazail, um corante vermelho extraído de substâncias minerais. Os celtas eram grandes mineradores. E esse intercâmbio pode ter sido a origem da lenda de Rai Brasil, que é uma ilha da mitologia celta que desaparece nas brumas. É uma ilha que não tem um lugar certo. Você chega na ilha, ela desapareceu. Ela se chama Rai Brasil. Pode ter muito a ver com o desaparecimento dos fenícios. Estabeleciam aquele comércio vigoroso, aquele comércio potente, e de repente desaparecem. O império simplesmente se extinguiu, as possessões fenícias caíram, e na época você não tinha internet, rede social, jornal, imprensa, e os celtas não iam saber que os fenícios simplesmente desapareceram do mapa, ou foram integrados a outros impérios. E aí surge a lenda de Rai Brasil. E só para fazer uma representação dos povos antigos, dos grandes navegadores que foram os fenícios. Além das substâncias minerais, do breazail, que significa vermelho, que pode ser muito bem a origem da palavra brasa, outras matérias-primas foram usadas para o corante avermelhado, principalmente extraídas de plantas, diversas árvores, arbustos, ervas, líquens. Existem líquens em penhascos na Europa, chamadas urzes, penhascos assustadores, forneciam corante vermelho a um altíssimo custo, e animais, como moluscos, conchas de moluscos, e insetos, as famosas cochonilhas, chamadas kermes. E vejam vocês, nós consumimos essas cochonilhas ainda hoje em alimentos. Seu sorvete de morango, a sua balinha vermelha de framboesa. Sim, nós estamos comendo cochonilhas. Existe o corante cochonilha. Elas continuam servindo como corante. E aí, a gente chega no período das grandes navegações, a gente chega num período de descobertas, num período de renascimento, em que algumas nações vão encontrar terras distantes e nessas terras novas matérias-primas, novos produtos a serem explorados. E pessoas também, mas isso é assunto para um outro vídeo. E aí, no Extremo Oriente, os portugueses vão encontrar na Índia a Sapã, antiga Cesalpínia Sapã, hoje Biancheia Sapã, e vejam se ela não lembra o pau-brasil. Sim, ela foi uma Cesalpínia. E Sapã, que vem de uma palavra do Himalaia, Sapã, que significa vermelho, sempre vermelho, vai ser uma fonte mais produtiva em relação às demais fontes. E ela já era chamada pau-brasil pelos portugueses. Quando o português chega ao Brasil, ele já usa essa palavra, e já existe inclusive o termo brasileiro, que é o comerciante ou traficante de pau-brasil. Então a gente tem uma etimologia anterior ao achamento, à ocupação do Brasil, do país chamado Brasil, que, como a gente sabe, é achado, descoberto em 1500, e já nas representações iniciais, o pau-brasil, como vocês observam aqui no marcador, é representado com muita fidelidade, assim como fiel é a representação da sua exploração, na qual os indígenas não hostis, os indígenas que se ligam a cada povo que vem explorar o nosso litoral, porque não só portugueses exploraram o litoral brasileiro em busca do pau de tinta, mas também os franceses, atrás do Arabutã ou do Brasil. Seria Brasil nosso primeiro galicismo, porque o francês usou o termo Brasil também. O português usava muito o termo pau de tinta, ou pau de Pernambuco.
O francês usava mais o termo Brésil, ou Arabutã, que é um outro nome indígena para a nossa Ibirapitanga. Sim, Arabutã pode ser uma corruptela de Ibirapitanga, e assim o francês o chamava. E a gente vai ver que nessas imagens existem outros elementos de interesse, como aves exóticas e animais bestiais. Todos eram explorados no período da colonização. E a gente lembra que outras espécies neotropicais, leguminosas ou não, também produziam madeira avermelhada e podiam ou não fornecer corantes. Mas ninguém era tão produtivo quanto o pau de tinta, quanto o nosso amigo pau-brasil, que foi o primeiro produto de exploração do Brasil, seu primeiro monopólio, originando a primeira parceria público-privada. Porém, já no primeiro século de colonização, o uso e o abuso dessa matéria-prima levam Filipe II, que na época governava a União Ibérica, durante um período em que Portugal não foi um país independente, em que formou uma união com a Espanha, Filipe II publica o Regimento do Pau-Brasil, que faz a regulação da exploração e racionalização do corte dessa madeira, do nosso pau de Pernambuco. São muitos nomes para o pau-brasil. E a gente vai lembrar que o Nordeste era um local importante de extração do pau-brasil, porém, a Baía de Guanabara, descoberta em 1502 por Américo Vespúcio, é o local onde se situa a Ilha do Governador, onde foi fundada a primeira feitoria portuguesa no Brasil, na região da Ponta do Matoso, na Ilha do Governador, que por acaso é uma região muito próxima a grandes remanescentes de manguezal, que serão muito em breve tema de um outro vídeo desse canal. A Ilha do Governador era um local muito rico em ecossistemas, era ocupado pelos índios temiminóis, enquanto todo o restante da Baía de Guanabara era ocupada pelos seus parentes tupinambás ou tamoios. Os tamoios desalojaram os temiminóis da Ilha do Governador. Os tamoios se associaram aos franceses, piratas franceses que vinham fundar a colônia da França Antártica e pilhar o pau-brasil, enquanto os portugueses se associaram aos temiminóis para recuperar o Rio de Janeiro das mãos dos franceses, buscando inclusive elementos da tribo que tinham se deslocado para o interior, para o Espírito Santo. O cacique Maracajá Guaçu, o gato grande da Ilha do Governador, a Ilha do Governador também era chamada Ilha do Gato, Ilha Grande, Grand Ile, Pindobuçu Paranapuã pelos índios temiminóis, Ilha do Maracajá, um termo jocoso usado pelos tamoios, ela era uma posição estratégica dentro da Baía de Guanabara. Foi palco de muitos combates, inclusive daquele que talvez tenha sido o combate mais decisivo na ocupação do Rio de Janeiro, que foi o combate da fortaleza de Paranapucu, embora normalmente as pessoas lembrem da Batalha de Uruçumirim, na Praia do Flamengo, mas ela fez parte de um conjunto de 3 batalhas: Uruçumirim no Flamengo, Paranapucu na Ilha do Governador e Itaoca em São Gonçalo. E aqui nessa imagem a gente vê algumas aldeias que os tupinambás ergueram quando expulsaram da ilha os temiminóis, e depois essas aldeias seriam retomadas pelos portugueses, e a Ilha do Governador ganharia seu nome Ilha do Governador ao ser entregue ao governador-geral Salvador Correia de Sá em 1567. E toda essa região do fundo da Baía de Guanabara era muito rica. Próximo à Ilha do Governador nós tínhamos o arquipélago do Fundão, que hoje, após aterros feitos na década de 1940, forma a Ilha do Fundão, onde fica a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a cidade universitária da UFRJ.
e era um arquipélago provavelmente coberto por florestas luxuriantes, onde abundava o pau-brasil, onde baleias vinham dar à luz seus filhotes, onde existia abundância de pesca e que hoje é um fundo de baía poluído, de águas paradas, com pouca oxigenação e totalmente descaracterizado. Na Ilha do Governador também nasceu o primeiro carioca, que é uma outra história que a gente pode ver no meu vídeo sobre a Ilha do Governador, que vai estar lá nos comentários desse vídeo. Em 26 de maio de 1511, aporta na Ilha do Governador a nau Bretoa, e pelo diário de bordo desse navio, que era um navio capturado aos franceses, daí o nome Bretoa, que passou a servir ao reino de Portugal, o diário de bordo é muito detalhado no que se está levando à Europa. E entre tudo que está dentro desse navio, papagaios, macacos, gatos selvagens, indígenas escravizados, 5.009 toras de pau-brasil. Imagine o impacto da extração de 5.009 toras de pau-brasil, que não são necessariamente 5.009 árvores, mas é uma quantidade bastante considerável. A gente tem que lembrar que o fundo da Bahia possuía diversas aldeias tupinambás, aliadas dos franceses, e essas aldeias eram cercadas por pau-brasil. E após os portugueses terem ocupado definitivamente a Guanabara, esse estoque de pau-brasil passa às mãos de Portugal, e a Ilha do Governador se torna o ponto focal dessa exportação de pau-brasil aqui no Rio de Janeiro. Pau-brasil que vai servir principalmente à produção de material tintório, à produção de tinturas, mas que em 1775 vai se mostrar, pela descoberta feita por François Tourtet, vai se apresentar como a melhor madeira para a fabricação de arcos de violino e instrumentos de qualidade superior, o que vai mudar para sempre a história da música e vai tirar o violino do fundo da orquestra, passar ele para frente das orquestras, e vai mudar completamente a configuração musical. Grandes compositores vão compor para violino, e é uma história que vale a pena ser buscada. A gente vai dar um salto, porque o pau-brasil foi explorado até a sua exaustão, e já no início do século XX era uma espécie praticamente extinta e já se afastando do imaginário popular. O grande Warren Dean, na sua monumental obra Ferro e Fogo, afirma que o Dia da Árvore, no início do século XX, chegava a ser comemorado com um plantio de mudas de café pelo total desconhecimento, pela total ignorância que a sociedade tinha assumido em relação às espécies nativas, quase totalmente extintas, e entre elas o pau-brasil. E aí vem a Semana de 22, que no ano passado comemorou 100 anos, aquela semana do movimento modernista. E um dos produtos da Semana de 22 foi o Manifesto do Pau-Brasil, publicado em 1924, que defendia a valorização das características nacionais na arte e na cultura, contrapondo a influência externa que era considerada refinada pelos intelectuais. E nesse contexto, o pau-brasil é o símbolo dessa cultura genuinamente nacional. E essa movimentação de retomada dos símbolos nacionais, embora possam haver historicamente restrições sobre ela, lembremos que o nacionalismo nem sempre acaba muito bem, mas a utilização do pau-brasil como símbolo permitiu a redescoberta de populações de pau-brasil na natureza em 1928, em Pernambuco, por um estudante, por um agrônomo, o que motivou a criação da Estação Ecológica de Tapacurá. E a partir de 1970, o lendário professor Roldão de Siqueira Fontes, que eu tive a honra de conhecer, já próximo
sua passagem para a eternidade, ele iniciou um trabalho de retomada não só da existência do pau-brasil no meio natural, como também na memória nacional. E Roldão inicia um trabalho incansável que ele vai levar até a sua morte e que continua hoje pelas mãos de sua amada filha Ana Cristina. A área de ocorrência do pau-brasil era basicamente o litoral brasileiro. Aqui a gente tem uma imagem do CNC Flora, que ainda tem o nome antigo do pau-brasil, com os registros de pau-brasil atuais, onde a gente vê que a população mais austral, mais ao sul, fica no estado do Rio de Janeiro, para ser mais exato, na cidade do Rio de Janeiro, na Serra da Capoeira Grande, embora ainda careça de registro fidedigno a existência de duas populações no estado de São Paulo. Porém, com registros seguros, nós temos a Serra da Capoeira Grande, na cidade do Rio de Janeiro, como limite austral do pau-brasil, que é um parque natural do município do Rio de Janeiro. E essa foto aqui é minha, tá, gente? Eu gosto dessa foto. Aqui a gente tem a Serra da Capoeira Grande, citada no slide anterior, como a população mais austral de pau-brasil. Como vocês observam, é uma serra sob pressão de ocupação, mineração, sigam um ponteiro. Vários processos de degradação, mas o pau-brasil resiste e insiste nesse local. E a gente vai descobrindo dentro da cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos outras populações, como por exemplo, no Morro do Leme, plena zona sul carioca. A foto é uma cortesia do amigo Leandro Cardoso, essa foto está disponível no Facebook. Foto do Leandro Cardoso, pesquisador, que eu tive a honra de conhecer quando voluntário da prefeitura, trabalhando no Parque da Chacrinha, Copacabana, Zona Sul, a princesinha do mar. Vejam vocês, a gente tem uma população de pau-brasil remanescente nesse local. Quando eu falo em população, é um conjunto de indivíduos adultos e em plena capacidade reprodutiva e que possuem descendentes, tá? Uma população ela tem meios de ser identificada, que não cabe aqui falar, mas a gente ainda vai ter um vídeo falando sobre isso. E uma população fresquinha, recém-descoberta, trilha transcarioca, no maciço da Pedra Branca, na floresta do Piraquara, a última floresta digna de nome na vertente norte da Pedra Branca. A gente tem que lembrar que a vertente norte normalmente é mais seca, mais quente, mais suscetível a incêndios. E o nosso amigo aí, Diego Monsores, eu espero que você assista esse vídeo, Diego. Deixa seu comentário aí. Leandro, se você assistir, deixa seu comentário também. Diego, então, junto com a colaboração posterior de pesquisadores da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, identifica essa população e a gente tem então mais um agrupamento de pau-brasil na cidade. E a gente vai descobrindo e vai protegendo e vai conhecendo mais sobre essa árvore tão importante na nossa história, na nossa memória e na nossa identidade nacional. E que hoje tem um novo nome. Durante muito tempo foi a Cesalpina equinata, em homenagem ao botânico italiano Andrea Cesalpino, que criou um sistema de classificação que inspirou Linneu a criar o seu sistema binominal de classificação de plantas. E atualmente ele é Pau-Brasilia equinata, ele ganha destaque com um gênero específico para ele. Então, nosso pau-brasil hoje tem esse nome, um gênero só dele, gênero que tende a ser expandido, que é o Pau-Brasilia equinata. Essa foto é minha e nela vocês podem observar o quão belas são as flores do pau-brasil, que muitos não conhecem. E aqui eu deixo para vocês alguns links interessantes.
como os links do Jardim Botânico, aqui do projeto Reflora, ligado ao Jardim Botânico, o link da Flora Brasiliensis, muito interessante para vocês verem outras espécies também. A Flora Brasiliensis foi a obra do genial von Martius, que tem um vídeo no canal. E aqui a gente tem os caminhos para vocês consultarem essas referências. Na verdade, são caminhos para aquisição, mas alguns desses livros vocês conseguem por outros meios. Ok? Estou sugerindo os caminhos da Amazon. Normalmente são caminhos fáceis de se buscar. E adquirindo pela Amazon vocês ajudam o canal a prosseguir com esse trabalho, mas obviamente vocês não são obrigados a enriquecer nenhum milionário. Então fiquem à vontade para buscar essas publicações onde vocês desejarem. Isso é apenas uma indicação de local. E eu quero desde já agradecer a vocês, a quem assistiu esse vídeo até o final. Peço que vocês se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo, apresentem seus amigos, peçam aos seus amigos para se inscreverem no canal, ativem o sininho de notificação para saber de novos vídeos. E até o nosso próximo vídeo desse nosso canal Florestas Secundárias. E não esqueçam de acessar meu blog e meu Instagram, onde vocês vão encontrar uns materiais muito interessantes. Então, repetindo, até o nosso próximo vídeo do canal Florestas Secundárias.